A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, ouvintes do canal A Paz de Cristo, sejam todos bem-vindos ao quadro bíblico Você Sabia? E hoje a mensagem da Palavra de Deus está em Lucas capítulo 22, o versículo 39 ao 46, e o título da mensagem, Jesus no Getsêmani. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor se tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Veja, meus queridos irmãos, esta mensagem maravilhosa. Uma mensagem que comove o coração do ser humano, que conhece a palavra de Deus. E para você que também não conhece, este foi um dos momentos mais complicados e difíceis da vida de Cristo. Ele, meu querido irmão, minha querida irmã, que foi a este lugar para orar, para falar com Deus. Mas a Bíblia nos diz que ele não quis ir sozinho. Levou 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. E ali, meus queridos irmãos, e quando chegou àquele lugar, ele disse para os seus discípulos: Orai para que não entreis em tentação. E a Bíblia fala que ele se apartou cerca de um tiro de pedra. A equivale, meus queridos irmãos, de 20 a 30 metros de distância. E a Bíblia fala que ele se colocou de joelho e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Isto significa que Jesus teria que passar por estas dificuldades, aflições, ali no Getsêmani, coisa que eu e você não teria talvez esse processo, ou vamos dizer assim, esta coragem. Mas Jesus passou esses momentos ali no Getsêmani. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, o versículo 42, que ele disse, olha a mensagem: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas não seja, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Os seus companheiros, os seus 3 discípulos poderiam estar aí ao lado dele, ou juntamente orando, mas essa conversa era uma conversa de intimidade, era uma conversa particular. Mas nenhum dos seus discípulos foram confortar a Jesus, mas o Senhor enviou um anjo do céu que o confortava. Mas mesmo assim, ele começou a orar e pôs em agonia e orava mais intensamente. E a palavra de Deus diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam pelo chão. E levantando-se da oração, verso 45, veio para os seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus deu o exemplo para mim e para você, para nós orar, para nós buscarmos ao Senhor, assim como ele fez no Getsêmani, assim como ele orou pelos seus discípulos. Nós também devemos fazer a mesma coisa.
orar, orar sem cessar, clamar com fé, não olhar as lutas. Meus queridos, muitas das vezes as lutas vêm sobre a nossa vida como uma tempestade forte, como um furacão para destruir tudo. Mas não se esqueça que a vontade de Deus é que nós sejamos insistentes. A nossa carne é perversa. Ela quer que nós dormimos, ela quer que nós fazemos coisas que satisfaz a nossa própria vontade. Mas a vontade nossa é que caiamos numa rede, numa cama confortável, porque é confortável. Mas a vontade de Deus é essa, que nós servimos a Ele orando, buscando, assim como Jesus enfrentou a agonia. Estava chegando o momento. A nossa vitória também está chegando. Vamos insistir, vamos perseverar. Que nós possamos olhar somente para Cristo, deixando essas coisas que o mundo nos oferece. Porque tudo isto, meu querido, minha querida, é passageiro. E Jesus deixou o exemplo, enfrentou tudo isso, carregou o peso daquela cruz. E aquela cruz, na verdade, era o pecado meu e da humanidade. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em teu coração. Fiquem todos com Deus.